grandes desafios hoje que nós temos aí, tem uma discussão muito forte sobre a educação, mas sempre vista da maneira convencional. Você tem ensino, agora nem sei, primário, secundário, antes, no tempo primário, secundário, básico, não sei o que. E daí você tem, digamos, aquelas formas de aprendizado convencionais, que você tem o mesmo conteúdo disponibilizado durante o ano letivo para um grupo de alunos da mesma idade aí, em geral, esperando que eles tenham o mesmo ritmo de aprendizado. E na engenharia nós temos aí também essa questão da síndrome do diploma e de necessidades aí curriculares aí, que vão muito além, digamos, das necessidades objetivas de parte dos engenheiros. Então, às vezes você tem graus de competência que você pode, com 2 anos de engenharia, eventualmente desenvolver, mas tem que ter os 4 convencionais. E tem um conjunto de ferramentas aí de educação à distância, tem esse americano que foi trazido aqui pelo grupo GT, lembra como é que chama? O ONG, que ele montou um modelo de ensino pela internet que, emulando os games, né? Então, em vez de você ter aquele processo convencional de ensino, você tem que mudar de fases no game, e a sala de aula é um ambiente que o professor vai te ajudar a mudar de estágio naquele game, né? E o professor tem um acompanhamento permanente aí do estágio de cada aluno em cada um dos temas aí da matéria em questão. Então, o aluno pode estar mais adiantado de um tema, mais atrasado de outro tema, e ele trabalha para ajudar a acelerar aqueles que estão mais atrasados. Eu publiquei outro dia um artigo sobre esse americano que veio aqui, daí eu recebi então, aquele que eu considero o maior cientista social brasileiro político, que é o Vanderlei Guilherme dos Santos, um trabalho de 1972. 72, não tinha nem computador pessoal, né? Onde todos aqueles conceitos estavam prontos. Né? A necessidade de você acabar com, digamos, o currículo convencional, usar a computação para tentar acelerar o conhecimento, mas respeitando o ritmo de cada um. Então, a discussão de hoje, a ideia é justamente, você tem, em relação à engenharia, você tem modelos novos surgindo aí, de engenheiros se formar em cima de planos de negócio para estar mais prático. A gente pega esse conjunto de ideias, mas quem tem a condição de avaliar viabilidade, caminhos e tudo, são os especialistas. Para eles nós vamos dar a palavra hoje. Eu queria convidar então o Francisco Curimori, que é presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo, CREA, e o José Roberto Castilho Piqueira, que é vice-diretor da Escola Politécnica da USP.